Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma quarta-feira que nós estamos reunidos na presença do Senhor. Amém? O nosso irmão já orou. Então, abra suas Bíblias em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos 4 ao 15. Esta noite o Senhor Jesus vai nos ensinar quatro tipos de solo, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de cristão. Amém? Todo mundo abriu? Vamos ler a passagem do Senhor? Do 4 ao 15. Amém? Glória a Deus. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gentes de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, e a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e não veem. O diabo tira, deixa eu falar de novo, o 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. Amém? Essa parábola é uma parábola muito importante, que está em Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4. E com essa palavra, o Senhor Jesus nos ensina a importância do tipo do solo onde a palavra de Deus é semeada. Por que o Senhor Jesus ensinava por parábola? Porque naquela multidão existiam muitas pessoas que não estavam seguindo pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus fazia. Fazia muitos milagres, então as pessoas iam até lá, não porque ele era, mas porque ele fazia. As pessoas iam pelo pão. Lembra o milagre do pão? Aí se juntavam muitas pessoas, né? E essa parábola é uma das mais importantes, tanto que Jesus fala lá nos outros, em Marcos, ele fala assim: se vocês não entenderem esta parábola, como vão entender as outras?
Por isso que essa parábola está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Só em João que não está. Jesus conhece o coração de cada pessoa. Naquela multidão, eu creio que ele conhecia uma por uma. Era multidão, viu? Não era uma, duas, três, quatro. Eram multidões que se ajuntavam para ver Jesus. E Jesus, eu creio que ele conhecia uma por uma. E ele contou essa parábola. E conhecendo a cada um, ele contou essa parábola. Que está nos versos 11 e 12, ele começou a explicar essa parábola. A sua Bíblia está aberta, né? Vocês não fecharam, não. Então, nos versos 11 e 12, ele já começa a explicar a parábola. Nos versos 11 e 12, que diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então, meus irmãos, essa é a primeira pessoa. Esse é o tipo da primeira pessoa. Esse é o tipo da pessoa que ouve a palavra, mas está indecisa. Ela não leva a sério o que ela ouviu. A palavra de Deus passa desapercebido. Ela vem para a igreja, ouve a palavra, mas quando sai, não entende nada. Não entende nada. Esse é o tipo de pessoa que está à beira do caminho. Coração duro. O Senhor fala que as pessoas, essa semente foi pisada pelas pessoas, que está à beira do caminho. Essa pessoa fica à beira do caminho, ela não se decide se sai da beira do caminho ou se vai para o caminho certo, que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, depois sai da igreja e comete os mesmos erros. Essa é a pessoa que está na beira do caminho. Essa é a semente que foi caída na beira do caminho. Por quê, meus irmãos? Porque a pessoa não vigia. O inimigo vem, tira a palavra do seu coração, o diabo vem, tira a palavra do seu coração, para que ela não creia e não seja salva, como a palavra diz. Por exemplo, vou contar um exemplo assim, simples, mas eu creio que vai ser de boa aceitação. Essa pessoa que está à beira do caminho, que a semente caiu à beira do caminho, que ela vem para a igreja, ouve a palavra, e quando sai da igreja, ela encontra um amigo. Sabe esses amigos de bar? Ela vai ao encontro desse amigo, esse amigo abraça, estava com saudades, mas que saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Vamos lá no bar, tomar um aperitivo. Você sabe que aperitivo que é, né? Vamos tomar um aperitivinho, um aperitivo, vamos lá, porque eu estava com saudades. E essa pessoa que está indecisa, que tem o coração duro, ela vai, ela aceita, vai para o bar, o inimigo, o diabo vem, rouba a palavra do coração dela, aí acaba tudo. Aí acaba tudo. O inimigo, é isso que ele quer, é arrancar a palavra do seu coração. A palavra que foi pisada pela sua incredulidade, amém? Vamos para o segundo tipo de pessoa.
está no verso 13. Verso 13. Vamos ler essa passagem. Verso 13, a palavra diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Esse tipo de pessoa recebe a palavra com alegria. Está na igreja, ouve a palavra, recebe com toda alegria. Nossa, que maravilha, que maravilha essa palavra, como mexeu comigo, como falou comigo, maravilhosa, como me edificou. Mas não tem raiz. Essa não tem raiz. Essa pessoa crê durante um tempo, crê durante algum tempo, mas quando as provações vêm, as lutas vêm, elas não aguentam e nunca mais aparecem, desistem de tudo. Meus irmãos, se não tem raiz, é difícil continuar. Nós temos que estar enraizado nas palavras do Senhor. Nós temos que estar enraizado pela presença do Senhor. Porque os problemas vão surgir, as lutas vão surgir, mas nós temos que perseverar na fé. Não adianta só ouvir, tem que guardar, tem que reter a palavra, tem que guardar, tem que perseverar. Não pode sair daqui na dúvida. Tem que vir para a igreja e saber que essa palavra é poderosa para cuidar de vocês, para ajudar vocês. Não abandone a Deus por causa das provações. Não abandone a palavra do Senhor. Não abandone a igreja por causa das lutas. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Resista, meus irmãos. Resista. Está difícil? Resista. Está difícil a luta, está difícil as provações, está difícil as lutas. Resista. Resista. O nosso Deus é bem maior do que qualquer problema. Vamos para terceiro tipo de pessoa. Está no verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Meus irmãos, são pessoas que ouvem, mas procuram os seus próprios interesses, procuram os seus próprios caminhos. Essas pessoas não têm compromisso com a palavra do Senhor. Esse tipo de cristão vive de acordo com as suas paixões, suas próprias vontades. Não tem como servir ao Senhor se essa pessoa não colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não tem como você continuar. Pode ser rico, pode ser milionário, pode ser o que for, mas se não colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, não adianta nada. Não adianta nada. Esse tipo de pessoa quer seguir Jesus, mas quer fazer suas próprias vontades, seguir o seu ego, seguir o seu eu falar mais alto. Entendeu? Ele ouve a palavra, mas o que adianta? O que adianta? Segue seus próprios caminhos, segue suas próprias vontades, segue seu próprio eu, seu ego. Jesus fica em segundo plano? Não. E com isso, essa pessoa deixa
todas as suas vontades, todas as suas preocupações, todas as ilusões da riqueza, sufocar a palavra de Deus, ficando cada vez mais longe das vontades do Senhor Jesus. Deixa os problemas, as preocupações do dia a dia, da família, as preocupações sufocam a palavra de Deus, como está escrito aqui. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Esses 3 tipos de cristãos querem ir para o céu, mas não querem largar o mundo. O que adianta? Querem ir para o céu, mas não querem largar o mundo. Não confiam em Deus nem na palavra, são pessoas indecisas. Irmãos, esses 3 tipos de pessoas, o que caiu, a semente é a palavra do Senhor, mas ela caiu à beira do caminho, foi pisada e os passarinhos comeram, e o diabo arrancou. A que caíram no solo pedregoso, cheio de pedras, elas ouvem, mas não guardam a palavra, não tem raiz. E é essas que elas até nasceram, essas plantas, mas nasceram entre espinhos, cresceram juntos, os espinhos sufocaram. Então deixa eu contar uma ilustração para vocês, de um grande muro. Não sei se vocês já ouviram isso. Uma ilustração de um grande muro. Era um grande muro. E nesse muro tinha um rapaz sentado. Ele estava em cima do muro. Ele nasceu de família evangélica. Ele nasceu num berço evangélico. Ele conhecia a palavra. Mas a ilusão desse mundo fez com que ele ficasse em cima do muro, indeciso. De um lado do muro estava Deus, os seus anjos e as pessoas que amavam a Deus. Do outro lado estava Satanás, os seus demônios e as pessoas que não amavam a Deus. E aqui desse lado, Deus e os seus anjos e as pessoas que amavam a Deus, chamavam o moço. Vem para cá, desce daí, vem para cá, vem com a gente. E do outro lado, Satanás e os seus anjos não falavam nada, ficavam quietos. Nada eles falavam. E isso demorou algum tempo, algumas horas. Aí o rapaz ficou assim pensando, porque uns me chamam e outros não. Chegou para Satanás e perguntou: por que eles ali me chamam para eu ir do lado deles e vocês não me chamam? Por que vocês não me chamam? Por que vocês ficam quietos? Aí grande foi a surpresa do rapaz. Satanás respondeu para ele: sabe por que eu não te chamo? Porque esse muro é meu. Irmãos, a indecisão já se decidiu. A indecisão já é uma decisão contra Cristo. E quem fica em cima do muro já se decidiu por Satanás. Essa foi a ilustração. Irmãos, é muito perigoso a indecisão. Se decidam de uma vez por todas por Jesus. Não fique
à beira do caminho, venha para o caminho que é Jesus. Não deixe que vocês fiquem sem raízes. Fique enraizado no Senhor Jesus. Fique enraizado na palavra do Senhor. Não deixe que as ilusões deste mundo, não deixe que as preocupações sufoquem vocês. Vocês viram que coisa, é uma história, mas é real. Se você for pensar, mas na realidade isso. A indecisão já é uma decisão contra Cristo. E quem fica em cima do muro já se decidiu por Satanás. Infelizmente. Em 1 João capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz assim, 15 ao 17. 1 João 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o quarto tipo de pessoa. Essa está no verso 15. Vamos ler, meus irmãos. Mas aqui caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ah, meus irmãos, essa semente eu espero que tenha caído em solo fértil no coração de cada um de vocês. E em cada coração, nos meus irmãos que estão assistindo este culto pela internet, que estão em casa. Eu espero que esse solo esteja assim, fazendo algo maravilhoso em cada coração. Por quê? Porque a pessoa que serve a Jesus Cristo, essa dá muitos frutos com perseverança. Essa produz muitos frutos, diz a palavra do Senhor em João 15:5. Quem tem ouvidos, ouça. Olha o que a palavra diz em João 15. Abre suas Bíblias em João 15. Quem tem ouvidos, ouça. 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a pessoa que guarda a palavra no coração e não vai desistir. Amém, meus irmãos? Nunca, nunca ela vai desistir, porque o solo do seu coração está firmado no Senhor, está firmado na palavra. Não é só ouvir, tem que guardar a palavra, praticar a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus deu esses exemplos, porque isso existe nas igrejas. São esses tipos de pessoas, esses tipos de cristãos que existem dentro das igrejas. E apenas um tipo de pessoa vai produzir frutos. Então pensa nisso. Que tipo de solo você é? E eu quero finalizar lendo com os irmãos o Salmo de número 1, põe em Salmos, que está finalizando, Salmos, Salmo de número 1, depois nós vamos para o Salmos 119. Salmo de número 1, o verso 1 e o 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vamos lá para o Salmo 119. Salmo 119, o verso 1 e 2 também. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Amém? Graças a Deus, que o Senhor Jesus nos ajude a sermos fiéis à sua palavra. Para darmos frutos com perseverança. Vou ler novamente. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos fiéis à sua palavra, para darmos muitos e muitos frutos com perseverança. Amém? E guarde essa palavra no coração de vocês. Foi o Senhor Jesus que deixou essa parábola muito importante para nos ensinar que tipo de solo você é. Amém? E eu espero que nós sejamos a quarta pessoa, o quarto cristão. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome esta noite. Muito obrigada, Deus, porque a tua palavra é a verdade. Como o Senhor nos ensina, meu Deus. Como o Senhor nos ensina, Pai querido. E que essa palavra, Senhor, vá de encontro a cada coração. Que nós possamos ser essa pessoa, Pai, que guarda a tua palavra. Que guarda a tua palavra para nós darmos muitos frutos, Senhor. Não só ouvir, mas praticá-la também, Deus. Felizes são aqueles que guardam a tua palavra, como o Senhor diz. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus.